Michael Jackson's Moonwalker. Feche os olhos por um segundo e tenta lembrar da época em que os videogames não eram apenas jogos, eles eram atitude, eles eram estilo, eles eram personalidade. Uma época em que colocar um cartucho no console era como apertar o play em um videoclipe interativo. E no meio de tantos jogos marcantes, um título conseguiu fazer algo que parecia impossível: transformar o maior artista do planeta em um personagem jogável. E fazer isso com respeito, identidade e alma. Hoje, você vai revisitar um dos jogos mais estilosos, mais únicos e mais inesquecíveis da história dos videogames: Michael Jackson's Moonwalker. Seja muito bem-vindo ao AGV Tech. Eu sou o Adriano Garcia e hoje a gente vai fazer uma verdadeira viagem no tempo. Contexto histórico: o mundo nos anos 80 e 90. Para entender a importância de Moonwalker, você precisa voltar mentalmente para o final dos anos 80 e início dos anos 90. Michael Jackson não era apenas um cantor, ele era um fenômeno global, um ícone cultural, um personagem maior que a própria música. Tudo que ele tocava virava tendência: roupas, dança, clipes, atitude, tecnologia, estética. Ao mesmo tempo, os videogames estavam vivendo sua era de ouro. Arcades lotados, Mega Drive e Master System dominando salas de estar, Super Nintendo chegando com força e as locadoras cheias de cartuchos sendo alugados no fim de semana. Era o cenário perfeito para algo inédito acontecer. A origem do jogo Moonwalker. O jogo foi inspirado diretamente no filme Moonwalker, lançado em 1988, mas ao invés de ser só um produto licenciado qualquer, o projeto teve envolvimento real da equipe do próprio Michael. A SEGA percebeu que não bastava colocar o nome dele na capa, o jogo precisava ter identidade. Resultado: nasceu algo completamente diferente de tudo que existia na época. Moonwalker foi lançado em 3 versões principais: Arcade, Mega Drive e Master System, e cada versão tinha suas diferenças, mas todas compartilhavam a mesma alma: a proposta maluca e genial do gameplay. Agora para pensar comigo. Quantos jogos você conhece em que o ataque principal do personagem é dançar? Porque em Moonwalker você não sai dando soco, você derrota inimigos com coreografias. O Michael gira, desliza, dá o famoso moonwalk, faz poses icônicas e tudo isso vira mecânica de jogo. Era quase como controlar um videoclipe jogável. O objetivo era resgatar crianças sequestradas pelo vilão Mr. Big, mas a forma como você fazia isso era totalmente fora do padrão. O jogo te convidava a explorar, a observar o cenário, a procurar passagens escondidas, a memorizar caminhos. Não era só apertar botão, era experiência. A trilha sonora que fazia o jogo ganhar alma. Aqui entra um dos pontos mais fortes do jogo: a música. Moonwalker não usava qualquer trilha genérica. Ele trazia versões adaptadas de clássicos do Michael Jackson, como Billie Jean, Beat It, Smooth Criminal, Thriller. Mesmo com as limitações de áudio da época, essas músicas eram reconhecíveis, e mais do que isso, elas criavam atmosfera. Você não estava jogando um jogo qualquer, você estava vivendo um show interativo. E sejamos sinceros, era impossível jogar isso sem começar a balançar a cabeça no ritmo. Gráficos e animações à frente do seu tempo. Tecnicamente falando, Moonwalker também impressionava. As animações do personagem eram muito mais fluidas do que a maioria dos jogos da época. Os movimentos eram claramente inspirados nas danças reais. Os inimigos tinham variedade, os cenários tinham personalidade. Cidades noturnas, becos, clubes, fábricas, ambientes urbanos cheios de estilo. E quando você ativava o poder especial e todos os inimigos começavam a dançar ao redor do Michael, aquilo parecia magia pura. Era o tipo de coisa que ficava gravada na memória da criança que jogava. A dificuldade e o desafio real do jogo. Não se engane,
Moonwalker não era fácil. Apesar da estética leve e musical, o jogo exigia reflexo, memorização, exploração, paciência. Algumas fases eram verdadeiros labirintos, outras exigiam estratégia, e quem jogou na época, sem internet, sem tutorial, sabe o quanto era na raça. Zerar Moonwalker era conquista de respeito. O impacto cultural e o legado. O mais impressionante é que Moonwalker não ficou preso ao passado. Até hoje o jogo é lembrado em listas de jogos mais estilosos da história, melhores jogos licenciados, clássicos cult dos anos 90, jogos que ousaram ser diferentes. Enquanto muitos jogos com celebridades viraram esquecíveis, Moonwalker virou lenda. Por quê? Porque ele tinha identidade, tinha alma, tinha direção artística, tinha respeito ao público. A nostalgia bate forte. Revisitar Moonwalker hoje não é só jogar um jogo antigo, é revisitar uma época inteira da vida. É lembrar da TV de tubo, do cartucho sendo soprado antes de encaixar, da locadora da esquina, do controle com contorno curto, da mãe chamando para desligar o videogame. É lembrar de quando os jogos não tinham atualização, nem DLC, nem patch, mas tinham personalidade. Moonwalker não foi apenas um jogo, foi um momento da cultura pop eternizado em pixels. Foi a prova de que videogames podem ser arte, podem ser estilo, podem ser memória afetiva. E talvez seja por isso que décadas depois, esse jogo ainda é lembrado com tanto carinho. Agora eu quero saber de você. Você jogou Moonwalker em qual versão? No arcade? No Mega Drive? No Master System? Comenta aqui embaixo porque eu leio todos. Se você curte esse tipo de conteúdo nostálgico, profundo e feito com alma gamer de verdade, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino, porque aqui no AGV Tech a nostalgia não é só lembrança, ela é parte da nossa história. Eu sou o Adriano Garcia e a gente se vê no próximo mergulho nos clássicos que marcaram gerações. Valeu!